Oi para todo mundo, eu sou a Ana e hoje vamos falar de livros, claro, mais uma pilha de livros para mostrar para vocês. A pilha de hoje vai ser sobre um autor específico, que é o Nicholas Sparks, tá bom? Alguns livros dele eu já li, alguns eu não li, eu desisti num certo ponto do caminho e vou explicar por quê. E alguns dos livros que eu vou mostrar eu recomendo e outros não necessariamente, tá bom? Alguns avisos antes da gente começar. Número 1, desculpas pela falta de posts nesse canal, tá? Abril tá sendo um mês um pouquinho difícil, porque eu tive que fazer 2 viagens de carro pra São Paulo no mesmo mês, tá? Então, só aí foram 4 dias inteiros dentro de carro, dirigindo pra um lado e pro outro. E as coisas estão um pouco caóticas aqui em casa, tá? A situação tá um pouco periclitante, como diz a Tati Feltrin. Então, eu tô tendo dificuldades em me organizar pra deixar os vídeos gravados com antecedência. Teve semana sem vídeo no canal, sinto muito. Outros avisos importantes. Vou falar desses livros com spoilers. Se você não gosta, eu sinto muito, não vai dar esse vídeo aqui pra você, eu vou ter que falar, tá? Vai ser inevitável porque o terceiro aviso eu li esses livros há muito tempo, tá bom? Nenhum desses livros aqui eu li nos últimos 10 ou 15 anos, tá? Todos estão ali nessa faixa de uns 18 anos que eu li, 19 anos que eu li, tá? Então eu não vou lembrar de detalhes, não vou lembrar com clareza o que tá no filme, o que tá no livro, e vamos conversar, tá bom? Sobre livros que eu li há um tempão atrás e ver se vocês concordam com a minha avaliação de alguns deles. Combinado? Livro, assim, videozinho pra relaxar no domingo, gente. Eu não quero estresse hoje não, tá bom? Então vamos começar. Nicholas Sparks é um autor que eu conheci quase por acaso, tá? Tinha uma livraria física perto da minha casa, eu passava na frente, eu vi esse livro, por algum motivo eu e minha mãe compramos e eu levei pra casa pra ler. O primeiro livro foi esse aqui, que realmente foi o primeiro que ele lançou, foi o primeiro com que eu tive contato. Esse aqui, a minha edição se chama O Caderno de Noah, mas o título original é The Notebook, que seria só o caderno. E existe um filme baseado nisso aqui, que foi lançado alguns anos depois, chamado, eu acho que em português ficou Diário de uma Paixão. Acho, tá? Vamos chegar no filme daqui a pouco. Mas esse livro foi lançado em 96 nos Estados Unidos e essa ediçãozinha aqui da Objetiva é de 97. Então foi logo depois que foi lançado o livro, tanto que eu tenho ainda uma capa bonitinha, não uma capa brega com foto de cinema, tá? Mas vocês notam que eu li só 2 vezes, eu acho, esse livro, talvez 3, e a capa tá indo pro brejo. Mas realmente é um livro de quase 20 anos. É um livro bem curtinho, tá bom? 171 páginas com uma diagramação tranquilaça. E esse livro me impressionou absurdamente, tá? Como eu falei, eu levei isso pra casa. Eu devo ter chegado em casa depois da escola, do inglês, do balé e tudo mais. Deve ser 8h30 da noite. E eu peguei pra ler depois do jantar. E eu li de uma sentada só, tá? O que aconteceu? Eu comecei a chorar na metade do livro. Continuei chorando durante toda a segunda metade do livro. E quando eu terminei de ler, eu botei o livro em cima do sofá e eu continuei chorando sem parar, soluçando por mais 1 hora. Tá. Vamos dar o desconto de que eu era adolescente, então minhas emoções estavam bem alteradas pela questão hormonal, mas ainda assim eu chorei desesperadamente com esse livro e foi um dos livros mais lindos que eu tinha lido até então. Do que estamos falando? Essa história começa com um senhorzinho, tá? Que tá narrando em primeira pessoa como ele tá morando em um abrigo para idosos, tá? E todo dia de manhã ele vai caminhando, ele tá sempre carregando com ele um exemplar do Folha de Relva, do Walt Whitman, que é um livro de poemas, e ele tem um caderninho, tá? Ele carrega esse caderninho com ele, e ele vai até o quarto de uma das velhinhas que também tá nesse abrigo, tá? Ver como é que ela tá. E nos dias que ela está bem, ele começa a ler esse caderninho para ela. E o que a gente tem nesse caderninho é a história do amor de 2 jovens, passada décadas atrás, tá? Esses 2 jovens são o Noah e a Ellie. Então, qual é a história? O Noah e a Ellie são bem jovens mesmo, coisa de adolescentes, tá? A Ellie vem passar algumas semanas na casa de uma prima ou algo assim, na cidadezinha em que mora o Noah.
E o Noah é um cara bem pobre, mas ela fica encantada com ele, ele fica encantado com ela. Eles começam a ficar absurdamente apaixonados. E quando a mãe da Ellie percebe isso, ela imediatamente tenta sabotar esse romance, certo? E logo na sequência dessa sabotagem, o Noah vai ser convocado para a guerra. E ele vai para a guerra. E até o lance das folhas de relva, do Walt Whitman, é o livro que ele leva com ele em combate, que inclusive salva a vida dele. Para uma bala que ia matá-lo, porque tá no bolso dele. Então ele é um livro que ele já leu dezenas e dezenas e dezenas de vezes, é o Folhas de Relva. Que eu nunca li, eu tô até hoje pra ler esse livro de poemas por causa disso aqui. E ele lê esses poemas para os outros velhinhos ali daquela clínica, daquele lar de repouso de idosos, mas para ele lê, para a velhinha, ele lê a história do Noah e da Ellie. Tá, já dei o spoiler, tá? O que acontece? À medida que essa história progride, ele vai pra guerra, ele volta e ele compra uma casa antiga na região onde ele morava, e o Noah sozinho começa a reformar essa casa. E conforme vai passando a história, você vai vendo que aquela casa tem um motivo especial para ele querer reformar. Era uma casa onde ele ia junto com a Ellie quando eles namoravam. Ele tá reformando a casa e a casa tá ficando linda. E ele tá fazendo tudo com o trabalho dele. Ele não tem dinheiro para pagar alguém para reformar a casa, mas ele está fazendo a reforma. Ele só tá comprando os materiais e trabalhando na casa meses e meses a fio. E isso aparece num jornal. A Ellie, em outra cidade, em outro lugar, em outro contexto, tá noiva de um outro rapaz, que é o Lon, que é um cara muito legal e que gosta muito dela. E aí a Ellie resolve, quase às vésperas do casamento com o Lon, voltar para visitar o Noah e conversar com ele, porque ela fica sabendo onde é que ele tá. Como saiu no jornal onde é que tá aquela questão da casa, ela sabe onde ele tá e ela volta. E nisso que ela volta, ela percebe que, na verdade, ela gosta mesmo do Noah, tá? Mas tem toda essa questão de, e aí, com quem que ela vai ficar? Ela vai ficar com o Noah ou ela vai ficar com o Lon? E é nesse ponto da história onde ela tá. Eu fico com o Noah ou eu fico com o Lon? Eu abraço o que eu realmente amo fazer, que é pintar e desenhar, e que a minha mãe não quer que eu faça, ou vou me tornar uma dona de casa de um cara, um advogado, um cara famoso, entendeu? Como o Lon. O que eu quero pra minha vida? É nesse ponto que o diário acaba, que o caderninho que tá sendo lido acaba. E aí a Ellie pergunta, né? A velhinha pergunta, e aí, com quem que ela ficou? É nesse momento que você realmente tem a porrada, entendeu, do livro. Me desculpem pelo palavrão, mas é uma porrada mesmo, tá? Porque é só aí que você entende que o velhinho que está contando a história do caderno é o Noah, que aquele é o diário dele, e ele está contando a história para a própria Ellie, e que ela não se lembra. E o problema é esse. O problema é que a Ellie e o Noah, eles ficaram juntos. Ela realmente deu um pé na bunda do Lon. Você passa grande parte do livro vendo ela se debater com essa decisão. Mas o fato é que ela deu o pé na bunda do Lon, ficou com o Noah assim, a despeito do que a mãe dela falava. Eles se casaram, eles tiveram 4 filhos, eles criaram esses filhos, eles tiveram uma vida linda juntos naquela casa que ele reformou com as próprias mãos. Eles nunca foram ricos, mas ela se tornou uma pintora de muito sucesso. Ela teve uma vida de todas as realizações maravilhosas que ela podia ter esperado. Porém, agora, na velhice, ela está com mal de Alzheimer. Então, ela não se lembra de nada disso. E ela não se lembra quem ela é. Ela não se lembra de nada dessa vida que ela teve. E ela não se lembra de quem é o Noah. E por causa das características do Alzheimer, eles não podem nem ficar vivendo no mesmo quarto, porque quando ela acorda, ela tá tão desorientada que se tiver alguém no quarto, ela surta, ela não sabe quem é. Se ela acordar na cama todo dia com o Noah, ela não sabe quem é e entra em pânico. E aí são os dias ruins que ele chama. Então o Noah vem todos os dias para contar essa história do diário para ela, que tem que ser curtinho para caber na narrativa de um dia. E tem dias em que ele conta a história e ela ouve a história como a história de 2 desconhecidos. E tem dias que quando ele acaba de contar a história, ela reconhece que é ele. Ela lembra que a história dela... eu vou chorar de novo, Melega. Ela lembra dos dias bons, que são aleatórios e que são cada vez mais esparsos. Ela lembra que aquele é o amor da vida dela, que aquele é o Noah. Que ela largou tudo da vida dela pra ficar com o Noah e eles tiveram uma vida maravilhosa juntos. Então, assim, o livro é lindo.
a escrita é extremamente delicada, as descrições, o ritmo é lento, ele te dá tempo de absorver a descrição dos lugares e da sensação daquela chuva batendo nas janelas, entende? Dos cisnes que estão ali nadando em cima do lago. O Noah leva a Ellie uma vez de barco. Ele vai remando um barquinho no meio do lago, e ele chega no meio do lago e ele tá coberto de cisnes brancos para todos os lados. Então, assim, a história é linda, linda, linda. E quando você vê que o final daquela história de amor é um esquecimento, e que o Noah tá sozinho, apesar de estar com ela, e que ela está sozinha, apesar de estar com ele, é um negócio assim, absurdo. Simplesmente absurdo, tá bom? Eu já li mais uma vez. O impacto é muito maior da primeira vez, quando você não sabe ainda exatamente o que está acontecendo. Eu não sei se eu deveria nem estar gravando esse vídeo com spoilers, porque é uma sacanagem com quem nunca leu, tá? Mas por que eu tô comentando com spoilers esse livro? Principalmente por conta do filme. Existe adaptação cinematográfica. Eu odeio aquela adaptação cinematográfica. Eu sei que tem gente que ama, tá bom? Todo o tom de delicadeza, todo o tom de romance que se cria aqui, naquele filme, foi substituído por pegação. Eu acho isso um crime, tá bom? Por isso que eu não gosto. E os personagens se transformaram em duas pessoas absolutamente histéricas, descontroladas e desequilibradas naquele filme. Eles não são assim aqui, tá? De forma alguma. É algo até mais doloroso de ler, porque a Ellie, por exemplo, ela não quer magoar o Lon. Ela não quer trair o Lon com o Noah, entende? E ela também não quer desperdiçar os dons dela, mas ela também não quer deixar de ser uma esposa e uma mãe como é esperado dela, como a mãe dela espera dela, só porque ela quer pintar, se tornar uma pintora. Então, assim, os conflitos são muito mais sutis e mais dolorosos da forma como eles são descritos no livro. Então, se você viu o filme, eu recomendo que você também leia o livro, tá bom? Porque é uma obra bem diferente, tá? Pode ser que te agrade bem mais o filme do que o livro, sem problema, gosto é gosto. Mas eu realmente achei que, principalmente para um romance de estreia e de um autor homem, esse livro tem uma sensibilidade muito única, tá? Bom, dito isto, Caderno de Noah, totalmente recomendo 6.000 estrelas para ele, não apenas 5, tá bom? Amo esse livro. Existe uma continuação. O que seria essa continuação? De novo, já vou dando spoiler logo de início, tá bom? Esse eu só li em inglês. O título em inglês é The Wedding, que seria algo como uma festa de casamento. Tá? O que a gente tem aqui? Ele já faleceu. E o Noah está sozinho no abrigo de idosos. Ele não quer morar com os filhos, ele quer ficar lá. Tá? E um dos motivos pelo qual ele quer ficar nesse abrigo é que ele continua todos os dias lendo os poemas para os outros residentes, para os outros velhinhos. Ele tá tranquilo lá. E apareceu no jardim, no laguinho da casa de idosos, um cisne branco, com uma manchinha preta no peito, no lugar onde estaria o coração. E o Noah tá convencido de que aquele cisne, na verdade, é a Ellie que voltou para ficar com ele. E é devastadora essa parte. Mas a história principal disso aqui não é o Noah, tá? Ele aparece em algumas cenas, ele aparece pontualmente para fazer um link com a história original, mas quem tá no centro dessa história aqui, na verdade, é uma filha do Noah e o genro, o marido dela. Esse é um casal que também já teve filhos, os filhos saíram de casa, se não me engano eles têm 3 filhos, a mais nova agora tá namorando, noiva para se casar, e aí eles estão todos ali nos preparativos desse casamento, da festa e da cerimônia de casamento para essa filha. E a mãe, principalmente a filha do Noah, né, cujo nome eu já esqueci, Jane, e o nome do marido dela é Wilson. Esse aqui eu só li uma vez, tá? Ela tá muito preocupada, a Jane, em fazer a festa do casamento da filha e tudo mais, mas o marido, ele tá preocupado com o fato de eles, ao longo dos anos, terem se distanciado no casamento deles. Então, o que você tem aqui, mais ou menos, é o Wilson fazendo uma campanha para resgatar o romantismo do casamento dele com a Jane, que é a filha do Noah, enquanto está se planejando essa festa de casamento. Posso dar o spoiler? Vou dar o spoiler. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Wilson, ele juntou todos os amigos
a filha, o futuro genro. Ele cooptou todo mundo para, na verdade, querer dar para dar para a mulher dele, para a esposa dele, a Jane, algo que ela não teve. Quando eles se casaram, eles eram muito jovens, sem dinheiro, etc. Eles optaram por casar só no civil, numa cerimônia na prefeitura, sem festa, sem nada. E aí, o que o Wilson fez foi convencer a filha dele, que também não quer uma cerimônia como essa. A filha dele quer fugir para casar e viajar com o marido. Ele convenceu a filha dela a agir como se eles estivessem planejando o casamento da filha, quando na verdade a filha está deixando a Jane escolher tudo. E o que vai acontecer não é o casamento da filha. O que vai acontecer é uma renovação dos votos do Wilson com a Jane. Da forma mais romântica possível, porque ela só vai descobrir na hora. Certo? É bonitinho, mas é bem irreal. O conflito é muito mais fraco, tá? O Caderno é uma história que é bem mais impactante, porque você tem um sofrimento por trás que realça o relacionamento dos personagens. Aqui você tem personagens que se afastaram, mas eles não estão brigados, eles não têm um casamento horrível, eles não se odeiam, nada disso, tá? É só uma questão de reconstruir o romantismo no casamento deles. É muito bonitinho. Agora, é mais piegas, de certa forma, tá bom? E lembra muito uma forma remanciada disso aqui, que eu não sei se vocês conhecem. Esse aqui é O Desafio de Amar, que é um livro que foi feito junto com um filme do mesmo nome, tá? Pelo Stephen e pelo Alec Kendrick. Isso aqui é uma produtora evangélica de filmes cristãos, americana. E O Desafio de Amar é como se fosse um workbook, sabe? Um livrinho de trabalho. Você tem liçõezinhas de 3, 4 páginas e um desafio diário para o marido poder reconquistar a sua esposa aos pouquinhos. Se eu não me engano, são 50 dias para você reconquistar a sua esposa. Eu e meu marido lemos isso aqui alguns anos atrás, achamos muito legal. O embasamento bíblico disso aqui é fantástico, tá? Se você é cristão e você nunca leu isso daqui, é uma aula sobre casamento realmente. Mas esse cara seria quase uma versão romanceada disso. Eu não faço a mínima ideia de qual saiu antes, tá, gente? Eu tô chutando que tem um relacionamento entre eles. Eu acho que não tem. Só tô dizendo que esse aqui me lembra O Desafio de Amar. Ele tá quase que seguindo um manual de como reconquistar minha esposa. Por causa disso, eu acho esse livro bem mais fraco, tá? É bonitinho, mas também não é aquela coisa, meu Deus, você precisa ler. Não. Inclusive, se você for escolher um, eu até escolheria O Desafio de Amar, que é não ficção, que é autoajuda cristã, ou algo desse tipo, tá? Que eu acho que você ganha mais. Bom, agora vamos para outro livro do Nicholas Sparks, que eu gostei bastante e que é um dos poucos casos em que, para mim, o filme superou bastante o livro, tá? Eu tô falando de A Walk to Remember, que em português ficou Um Amor para Recordar. O que acontece? Eu vou ter que falar desse livro em conjunto com o filme, tá? Que é esse aqui, com a Mandy Moore e com o Shane West. O que acontece? Como eu falei, pra mim o filme supera o livro, o que pra mim é raríssimo, tá? Mas supera muito. De novo, toda vez que eu quero derrubar alguém ou que eu quero me derrubar e chorar, eu boto esse filme, tá? Boto isso aqui pra uma adolescente que é garantido que ela vai chorar. É fato, tá? O que acontece? Essa aqui é uma história passada de novo ali pelos anos 50, final dos anos 50, tá? E aqui o que eles fizeram foi pegar essa história e traduzir para uma história dos finalzinhos dos anos 90. Talvez início do 2000, tá bom? Iníciozinho do século 21, isso. Então, iníciozinho dos anos 2000. O que a gente tem aqui? O livro original é a história de um garoto, tá? E a história começa quando eles são bem garotos mesmo, tá? Aqui eles são um pouquinho mais velhos. Que é o Landon. E o Landon, ele vai começar... Ele é um encrenqueiro, tá? O pastor da cidadezinha é um velhinho que vive pegando no pé do Landon, porque ele não se ajeita. Mas o pastor tem uma filha, que é a Jamie, uma filha única. A esposa do pastor morreu dando à luz a Jamie, então ela é a filha querida do pastor. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E o Landon vai começar a se interessar pela Jamie. Porém, existe todo esse conflito do fato de o pastor achar que ele não é um cara bom o suficiente para a filha dele e tudo mais. Bom, de novo, eu vou entrar de sola nos spoilers, tá? Qual que é a questão? A Jamie, ela vai ter câncer, ainda jovenzinha. O Landon vai escolher ficar com ela, assim mesmo, tá?
e realizar o sonho da vida dela. O sonho da vida dela é entrar pela nave da igreja em que os pais dela se casaram, para ela também se casar, sendo levada pelo pai dela, com o vestido de noiva da mãe dela, para ela se casar. Tá? Ok. Calma que eu vou me recompor aqui. Então, o que acontece? O livro não é tão forte quanto o filme. No filme, a dinâmica entre os personagens é bem mais intensa. Os personagens me pareceram muito mais detalhados. A construção é melhor, tá bom? Então, aqui, o que você tem é a ênfase na construção desse relacionamento do Landon com a Jamie e, ao mesmo tempo, como as outras amizades que o Landon tinha antes, que levavam ele para fazer um monte de besteira, tá? Começam a se fragmentar e apenas aquelas que realmente são amizades sólidas se mantêm. Ao passo que o relacionamento, à medida em que o relacionamento dele com a Jamie vai se fortalecendo. Tá? Existem algumas características, alguns elementos que aparecem no livro, um pouquinho diferente do filme. Tá? Quando você lê o livro, você entende com mais profundidade por que eles escolheram esses acontecimentos para colocar no filme. E quais que são os dois que mais me chamaram a atenção? O primeiro é a questão da peça de teatro, tá? Aqui você tem uma peça de teatro que está sendo produzida. Aqui no filme é na escola e aqui é na igreja. Tá? O que acontece? No caso do livro, essa peça é uma peça de teatro que o pastor escreveu após a morte da esposa. É como se fosse a história dele, depois que a esposa morre, certo? E ele está inconsolável. E um anjo vem para consolá-lo. E por conta da atuação desse anjo, esse pastor consegue amar a filhinha que ficou. Então, é uma peça cujo enredo tem tudo a ver com a história do pai e da Jamie. Pai da Jamie e da Jamie. Tá? No filme, eles mudaram o enredo da peça, tiraram essa conexão com o pai da Jamie, que também é pastor aqui. Tá? E em vez de um anjo, a Jamie ela tem o papel aqui na peça de só uma mulher misteriosa, tá bom? E aí tem aqui uma questão de um beijo e tal, que ficou muito mais interessante nesse contexto contemporâneo. Tá? Mas aqui a coisa é um pouco mais carregada de significado em relação a essa peça de teatro. Um outro detalhe carregado da peça de significado, carregado de significado, que é diferente, é o título, tá? Principalmente o título em original, que é A Walk to Remember. Seria algo como uma caminhada para recordar. Uma caminhada que precisa ser recordada, que vai ficar para a história. Por quê? Vamos lá. Nos dois casos, a Jamie e o Landon vão se casar, sabendo que ela está com câncer, que ela vai falecer, que ela não vai viver muito tempo depois dessa cerimônia de casamento. Tá? E a cena é muito bonita no filme. Porém, no livro, quando a gente chega no ponto em que ela vai se casar, ela está tão enfraquecida já pela doença que ela chega na igreja de cadeira de rodas. Mas o sonho era entrar caminhando pela igreja. Então ela vai se levantar da cadeira de rodas, vai dar o braço para o pai, e a caminhada que precisa ser lembrada é que ela vai conseguir caminhar atravessando a igreja até chegar no altar para casar. E ela vai parar várias vezes no meio do caminho, porque ela está muito fraca e ela está muito mal. E ainda assim, ela vai fazer essa caminhada até chegar no altar para se casar com o Landon. Droga, eu vou falar de novo. Então, o final tem mais impacto no livro. Apesar de o livro como um todo, eu ter achado pior do que o filme. Tá? De qualquer maneira, nos dois casos que você tem aqui, é uma história de um garoto que estava perdidão, mas que é, de certa forma, resgatado pelo amor da Jamie. Principalmente pelo fato de ela estar morrendo e nem assim deixar de amar a Deus, de confiar em Deus e de se alegrar com o que ela tem. E de ser grata pelo que ela tem. Então, assim, eu recomendo mesmo o filme.
Se você leu e quer ver os detalhes da história como era no original, aí você lê o livro. Mas o que eu recomendo mesmo hoje é o filme, apesar de saber dessa questão que até o título não faz muito sentido no filme, tá? Mas a história é espetacular, vale a pena, é extremamente simples, tá? Eu dei spoilers aqui que vão tirar a graça, sim, porque quando você tá vendo o filme a primeira vez, você não sabe que ela tá doente, ela leva um tempão pra falar isso, tá? De novo, é aquela virada do lado A pro lado B, bem na metade da história, que faz você chorar, tá bom? Mas vale muito a pena. E agora vamos entrar nos livros do Nicholas Sparks, que eu já começo a ficar perdendo minha paciência. É sério, não gostei tanto desses próximos, tá? Não necessariamente recomendo. Mas se você quiser fazer um comentário aí, me convencer de que eu tô errada, vai em frente, tá bom? Eu me lembro de vagamente, muito vagamente, de ter visto um outro filme baseado em livro dele, que era algo como Mensagem na Garrafa. Eu acho que com Kevin Costner. Não tenho certeza. Na época eu achei, jura? O final é esse? Fiquei chateada, tá? Me pareceu uma daquelas histórias que começa bem e degringola. Esse outro livro versus filme, que já está o filme na capa do livro, né? Cai nessa categoria do, eu acho que começou bem, mas degringolou. Esse aqui ainda é um livro que ainda tem um trabalho de construção de personagem que eu ainda achei interessante e um enredo interessante. É que eu fiquei com muita raiva do final, muita mesmo, tá? Já deve ter notado que o Nicholas Sparks, ele gosta de fazer você chorar, ele gosta de histórias de amor que dão certo, mas dão errado, tá? As pessoas nem sempre terminam juntas como você esperaria e tem toda essa parada, tá? Esse é o Querido John, é a história da Savannah e do John. O que acontece aqui? O John, ele não tem mãe. O pai dele, ele na época tem não chega a ter um diagnóstico, mas é insinuado que ele tem síndrome de Asperger, que hoje seria parte do espectro autista. Então o John, ele é uma pessoa que tem determinadas carências emocionais, tá bom? E ele vai conhecer a Savannah, que é uma moça muito vivaz, muito cheia de vida, sabe? Ela é uma daquelas pessoas que chega e ela brilha, certo? E eles vão começar a namorar. Porém, o John, ele se alistou no exército. E então ele fica longe, ele recebe algumas cartas dela e tudo mais. Mas o fato é que eles têm vidas muito diferentes, eles têm criações muito diferentes, personalidades muito diferentes. E Querido John, essa expressão, dizem que é usada no exército americano, né? Quando eles estão empregados em combate, né? Que eles estão deslocados em alguma terra distante, e chegam as cartas das namoradas. Quando as namoradas querem chutar os namorados, porque eles não voltam nunca para casa, geralmente a carta começa com querido fulano. Então esse tipo de carta eles chamam de querido John. Dear John, quer dizer, fulano recebeu um Dear John, ele recebeu uma carta da namorada terminando com ele. Tá? E é mais ou menos, e assim, mais ou menos não, é exatamente o que acontece aqui. Em determinado momento, o John vai receber uma carta da Savannah, querido John, já era. E o nome dele é John, efetivamente, tá? Bom, o tempo vai passar e o John vai finalmente sair do exército. Ele vai ficar vários anos, ele se realista várias vezes. Mas aí em algum momento ele vai voltar, porque o pai dele vai morrer. E vai deixar uma coleção enorme de moedas, que era a paixão da vida dele. Acho que são moedas, não selos, acho que são moedas. O John vai vender essa coleção, vai ficar com o dinheiro no banco, um dinheiro danado, não sabe, não tem o que fazer com aquilo. E aí ele vai ficar sabendo que a Savannah se casou com outro cara, que até o John conheceu, o Tim. Só que o Tim tá doente. O Tim já tentou todos os tratamentos e nada tá dando certo. Ele precisaria tentar mais alguns outros tratamentos, ele não tem dinheiro pra fazer isso. E a Savannah tá desesperada, porque ela fica no hospital com ele o tempo todo e ela tem também um irmão. Eu não lembro se é ela ou se é o Tim, que tem um irmãozinho com problemas também, que ela tem que cuidar. E aí o John vai pegar aquele dinheiro todo da coleção de moedas, super spoiler, tá? E vai dar pra ela poder fazer o tratamento do Tim. E aí agora eu não me lembro se é no filme ou se é no livro, tá? Em um deles, esse tratamento não dá em nada. Ou ele dá por um tempo e depois o Tim morre e a Savannah e o John terminam juntos. No outro, esse tratamento dá super certo e a Savannah fica com o Tim e o John vai embora, tá? As duas saídas
não me satisfizeram. Nenhuma das duas, pra mim, foi um final satisfatório pra essa história. Pelo tanto que eu já estava investida nos personagens, tá? Eu entendo o que o Nicholas Sparks queria fazer, mas eu fiquei com muita raiva dele. Então, por conta disso, eu não gosto muito, nunca cheguei a reler esse livro, nem cheguei a reassistir o filme, não. Não curti, tá? E aí vem os dois totalmente esquecíveis, que eu também já li, e que eu não vi os filmes, mas que claramente existem os filmes porque eles estão também na capa do livro, tá? Eu detesto isso, tá, gente? Eu detesto quando botam a capa do livro da série dos atores no livro. Eu acho isso horrível, mas faz parte, né? Ainda mais quando bota aqueles selos de tantos milhões de vendidos. Ai, gente, isso aqui me irrita, mas tudo bem. Um monte de leitor detesta isso. A gente tem aqui a última música, que é a história de uma adolescente chata, encrencando com o pai dela, porque os pais estão separados, e ela acha que o pai abandonou a mãe, se eu não me engano, é porque a mãe que estava traindo o pai, ela não sabia dessa parte da história, mas ela estava com raiva do pai, e ela toca piano, e aí eles vão se fazer as pazes, ela e o pai, e ela vai arrumar um namorado, é isso aí. Achei um saco isso aqui. Eu não sei como é que é possível, sério. Deixa eu te fazer aqui. Eu não sei como é possível. Esse cara escreveu isso, eu não sei. Me irrita. E o filme é com a Miley Cyrus, eu não quis ver, tá? Anyway. E esse aqui, gente, eu juro que eu tive que olhar na internet pra me lembrar do que se tratava, eu juro que eu li. Esse aqui é Nights in Rodanthe. Não sei como é que traduziram isso pra português. Só sei que o filme claramente é com o Richard Gere. Lembro vagamente que são dois coroas, são um casal um pouco mais velho, assim, nos 50 e poucos para 60, tá todo mundo divorciado, tá todo mundo mal, todo mundo vai ter um caso numa pousada durante uma tempestade, mas depois cada um tem que voltar pra sua vida, então é isso aí, acabou. Isso aqui me lembrou um pouco As Pontes de Madison sem a traição. Então... E sem todo o tratamento lindo do filme, que eu não li o livro, das Pontes de Madison, que eu acho que o tratamento visual daquele filme maravilhoso, e tem a Meryl Streep destruindo e o Clint Eastwood destruindo também, então não dá pra comparar, tá? Então se você viu As Pontes de Madison, não veja isso e não leia isso, porque não tem condição de comparar, tá bom? Você vai sair chateado. É isso, pessoal. Me digam se vocês discordaram de tudo, taquem bastante pedra em mim, não, você é um idiota, você não tem sensibilidade, mas eu não gostei desse cara. Eu não gostei do livro da última música. Eu não gostei nem do filme, nem do livro do querido John. Eu vou morrer na colina de que esse é um dos melhores filmes do mundo, apesar de me fazer chorar, que é Um Amor para Recordar. O livro é legal se você já tiver visto o filme. Eu não sei porque que eu tô mostrando isso, mas tem tudo a ver com esse cara aqui, que é meia boca, então eu acho que é melhor você ler O Desafio de Amar do que ler O Casamento. E eu vou também morrer na colina de que O Caderno de Noah é um livro espetacular e você tem que ler quando você estiver numa fossa, você pega isso daqui e chora todas as suas mágoas, amiga, na TPM. Tá entendendo? Com uma caixa de chocolate do lado. É isso aí. Tenho dito. Gente, bom fim de semana pra vocês. Boa semana que tá começando. Beijos e tchau, tchau.